Olá, essa oficina foi idealizada ao longo da disciplina Edu 194, Infância, Lúdico e Educação. O nosso principal objetivo é oferecer aos professores atuantes na educação infantil que trabalham com alunos com a faixa etária de 5 anos um referencial para o desenvolvimento de trabalhos pedagógicos através de jogos e brincadeiras sensoriais e educativos. Com isso, a gente espera associar a teoria à prática, visando garantir que esses profissionais possam se apropriar de novos conhecimentos através de uma reflexão sobre sua prática pedagógica. E assim nós esperamos demonstrar aos professores que os jogos e brincadeiras, bem como a ludicidade, têm um papel muito importante na educação infantil, pois é através deles que a criança consegue aprender de uma forma muito mais significativa, porque os jogos permitem que as crianças adquiram autonomia, além de desenvolverem o raciocínio lógico, a linguagem, a coordenação motora, entre outras habilidades. E a gente escolheu iniciar essa conversa com um poema de Carlos Drummond de Andrade. Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças. Eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade de aprender que é em vocês natural. Eu queria uma escola que educasse seu corpo e seus movimentos, que possibilitasse seu crescimento físico e sadio, normal. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a natureza, o ar, a matéria, as plantas, os animais, seu próprio corpo, Deus, mas que ensinasse primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação. E que dessas coisas lhes ensinasse não só o conhecer, como também a aceitar, a amar e preservar. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a nossa história e a nossa terra, de uma maneira viva e atraente. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a usarem bem a nossa língua, a pensarem e a se expressarem com clareza. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a pensar, a raciocinar, a procurar soluções. Eu queria uma escola que, desde cedo, usasse materiais concretos para que vocês pudessem ir formando corretamente os conceitos matemáticos, os conceitos de números, as operações, pedrinhas, só porcariinhas, fazendo vocês aprenderem brincando. Oh, meu Deus! Deus que livre vocês de uma escola em que tenho que copiar pontos. Deus que livre vocês de decorar, sem entender nomes, datas, fatos. Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos prontos, mediocremente embalados nos livros didáticos descartáveis. Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo, repetindo, repetindo. Eu também queria uma escola que ensinasse a conviver, a cooperar, a respeitar, a esperar, a saber viver em comunidade, em união. Que vocês aprendessem a transformar e criar. Que lhes desse múltiplos meios de vocês expressarem cada sentimento, cada drama, cada emoção. Ah, e antes que eu me esqueça, Deus que livre vocês de um professor incompetente. Nós escolhemos começar com este poema porque Carlos Drummond de Andrade traz uma reflexão sobre a importância de colocar a criança como protagonista de seu aprendizado e nos chama atenção para o papel da escola e do professor nesse processo. E nós acreditamos que o principal objetivo do professor, principalmente na educação infantil, deve ser o desenvolvimento integral de seu aluno, e para que isso aconteça de uma maneira efetiva e significativa, deve-se levar em conta a realidade desse aluno, as suas vivências e os conhecimentos prévios que eles trazem consigo. O ato de brincar é espontâneo e fundamental para essa formação integral do indivíduo. Nós sabemos que as crianças passam a maior parte do seu tempo na escola e que a escola, por sua vez, deve desempenhar seu papel social, proporcionando aos alunos um ambiente feliz e acolhedor, onde ela possa conviver de forma harmoniosa com toda a comunidade escolar. É no ambiente escolar que a criança vai construir seus primeiros aprendizados. E este ambiente deve dispor de atividades lúdicas que sejam ao mesmo tempo educativas e que valorizem a cultura, a diversidade e a identidade de cada aluno, ou seja, a escola tem um papel primordial no desenvolvimento integral das crianças. De acordo com Melo e Almeida, na ludicidade está contido o brincar, os jogos, as brincadeiras, as discussões, as recreações e as atividades prazerosas que acontecem na educação infantil,
sejam elas dirigidas ou espontâneas. O papel da ludicidade no desenvolvimento infantil é inquestionável. A ludicidade, as brincadeiras e os jogos permitem que a criança exercite seus direitos e seja protagonista de seu desenvolvimento. Na Base Nacional Comum Curricular, nós encontramos 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E podemos afirmar que todos esses direitos englobam a ludicidade. A partir desses direitos, a BNCC estabeleceu 5 campos de experiências que são considerados fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver. São eles: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Para possibilitar que esses campos de experiências sejam colocados em prática, a base define uma série de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada faixa etária. A educação infantil atende os pequenos de 0 a 5 anos e 11 meses. Para definir os objetivos de aprendizagem adequadas à faixa etária, a base se divide em 3 etapas. Os bebês, que vai de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que são de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Os objetivos são divididos em 3 colunas referentes a cada um desses grupos etários. Os códigos servem para identificar os objetivos da aprendizagem. Eles ajudam a contextualizar qual a etapa do ensino e faixa etária e o campo de experiência relacionados aos objetivos. Por exemplo, EI 01, TS 01. O primeiro par de letras, o EI, ele se refere à educação infantil. O primeiro par de números se refere ao grupo etário. No caso do exemplo, 01 se refere aos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. O segundo par de letras é um referencial ao campo de experiências. Então, no exemplo, é TS, então quer dizer que é referente ao campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Então, a gente tem os códigos dos campos de experiência. Eu vou citar alguns aqui agora. O EO, que é referente ao primeiro campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. O CG, referente ao corpo, gesto e movimentos. TS, traços, sons, cores e formas. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o ET, que é referente a espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O par de números indica a posição do objetivo de aprendizagem. O público-alvo da nossa oficina são os professores de educação infantil que atendem a crianças da faixa etária de 5 anos. A fim de alcançar esse objetivo e buscando compreender os conceitos de ludicidade, jogos, brinquedos e brincadeiras, bem como suas importâncias no processo de ensino e aprendizagem destes alunos, temos realizado um aprofundamento teórico na BNCC. A BNCC para a Educação Infantil traz como eixos as interações e brincadeiras. O ato da criança interagir através das brincadeiras potencializa o desenvolvimento integral da criança. Levando em consideração esses eixos, as práticas pedagógicas elas devem assegurar às crianças 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. São eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Com relação à faixa etária que iremos trabalhar, ou seja, crianças de 5 anos de idade, a BNCC, no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, orienta o desenvolvimento de atividades que utilizem sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenação, criação de música e festas. Durante a construção dessa oficina, buscamos explorar os diferentes campos de experiência e objetivos de aprendizagem propostos pelo BNCC. Dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós, buscamos formas de explorar a capacidade de interação da criança, com base no exercício da empatia e das relações interpessoais, possibilitando, assim, exercícios que explorem as diferenças e enfatizando sempre o respeito, bem como promover o conhecimento do próprio corpo e valorizar as diferenças e características. Dentro do campo de experiência, traços, sons,
cores e formas, buscamos incentivar e estimular a criatividade e a capacidade artística da criança, visando possibilitar que o aluno possa se expressar livremente através de arte, música, sendo essa arte sonora ou visual. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, nós buscamos viabilizar oportunidade para que a criança se desenvolva oralmente, expressando ideias, desejos, sentimentos acerca da sua própria vida. Dentro do campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relação e transformação, nós buscamos possibilitar à criança noções de semelhança e diferença por meio de observações, comparações, classificação de objeto e figura. Dentro do campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, nós buscamos possibilitar à criança noções de semelhança e diferença por meio de observações, comparações e classificações de figuras e objetos. O ato de brincar, ele é inerente à criança e, como nós podemos perceber lendo a BNCC, a ludicidade é um fator primordial no processo de ensino e aprendizagem. Podemos perceber também, através da leitura de diversos textos, que a ludicidade, o brinquedo, a brincadeira e os jogos, eles estão intrinsecamente ligados. Isso pode ser confirmado através da definição que os termos recebem nesses diferentes textos, que as características dos mesmos, por vezes, são as mesmas. Para Almeida e Mello, por exemplo, o brincar é parte fundamental da ludicidade, uma vez que ambas apresentam a compreensão de estratégias prazerosas de entretenimento e diversão. De acordo com Bertolo e Ruskell, a criança se encontra integralmente com o mundo por meio da brincadeira, por meio do brincar. E através dessa interação é que ela adquire hábitos inerentes à sua cultura e ao seu tempo. Também, através do brincar, ela percebe que o mundo se torna capaz de expressar aquilo que ela não é capaz de colocar em palavras. As características do brincar apresentada por eles vão de encontro com a definição de ludicidade que é apresentada por Santos em 1999. Esse autor apresenta a ludicidade através de diferentes perspectivas. Do ponto de vista filosófico, o lúdico é abordado como um mecanismo para contrapor a racionalidade. Do ponto de vista sociológico, o lúdico tem sido visto como uma forma mais pura de inserção da criança na sociedade. Brincando, a criança vai assimilando crenças, costumes, regras, leis e hábitos do meio que ela vive. Do ponto de vista psicológico, o lúdico está presente em todo o desenvolvimento da criança, nas diferentes formas de modificação de seus comportamentos. Do ponto de vista da criatividade, tanto o ato de brincar quanto o ato criativo estão centrados na busca do eu. Do ponto de vista psicoterapêutico, o lúdico tem a função de entender a criança nos seus processos de crescimento e de remoção dos bloqueios do desenvolvimento que se tornam evidentes. Para os psicoterapeutas, o brincar como forma privilegiada de comunicação é por si só uma terapia. E do ponto de vista pedagógico, o lúdico tem se revelado como uma estratégia poderosa para a criança aprender. Isso tudo foi dito por Santos em 1999. As brincadeiras possibilitam a criança explorar sentimentos e valores e a desenvolver suas habilidades. Através do brincar, a criança faz sua própria leitura do mundo, aprendendo a lidar com ele, recriando, redefinindo, imitando, desenvolve aspectos físicos e motores, cognitivos, valores, tornando-se um ser capaz de se inserir na sociedade, assumindo seu papel perante ela. Tudo para as crianças é brincadeira. As crianças constroem as brincadeiras usando o imaginário. Importante é garantir que o brincar ocorra em vários momentos ao longo do dia. E é sempre importante colocar a criança como protagonista da brincadeira. Durante essa oficina, iremos apresentar recursos que estimulem a ludicidade dentro do ambiente de aprendizagem em crianças com faixa etária de 5 anos de idade. Existem várias áreas de desenvolvimento, como a cognitiva, afetiva ou social, linguística e psicomotora. A música estimula o desenvolvimento de todas essas áreas,
porque não tem como desenvolver apenas uma quando todas estão sendo influenciadas pela mesma linguagem, que neste caso é a música. A música provoca a expressão sentimental, o pensamento, o movimento, a interação social e desenvolve a percepção corporal e a expressão corporal da criança. Pensando no desenvolvimento de todas essas áreas, propomos como atividade a produção de instrumentos musicais feitos por meio de sucata. Para essa oficina, foram pensados 2 instrumentos musicais. O primeiro é um chocalho, feito num vidro de maionese, que eu já havia enfeitado antes. Dentro dele, eu coloquei uma quantidade de canjiquinha. Também poderiam ser colocados outros grãos, como arroz, feijão, milho, pedrinhas de aquário, qualquer coisa que fizesse barulho. E também não tem uma quantidade certa desse grão. Na hora de tampar, temos que ter certeza que a tampa está bem apertada para que não entorne. O barulho... Nós fizemos também um outro instrumento musical. Esse instrumento musical é o tamborzinho. Junto com ele, eu fiz também uma baqueta com rolo de barbante e a ponta envolvida por EVA. O tamborzinho é feito de lata de tinta, que eu pintei de vermelho e vedei a outra parte com EVA, para poder fazer barulho dos 2 lados. Agora a gente vai apresentar alguns recursos utilizando a tinta. A pintura, além de desenvolver a coordenação motora fina, ela estimula o desenvolvimento da imaginação e criatividade. A atividade de pintura possibilita à criança a descoberta de novas possibilidades. Durante a execução das atividades, ela terá a oportunidade de explorar, manusear diferentes materiais de diferentes texturas, além da possibilidade de se comunicar através de sua própria arte. A pintura estimula a comunicação, a criatividade, a sensibilidade e aumenta a capacidade de concentração e expressão da criança. Por ser uma atividade diferente das quais a criança está acostumada, as atividades que utilizam tinta despertam nelas um interesse maior, propiciando uma atividade agradável de exploração e descobertas. As atividades que vamos propor estão em conformidade com a BNCC. O campo de experiência traz sons, cores e formas. O objetivo principal é incentivar e estimular a criatividade e a capacidade artística da criança, visando possibilitar que ela possa se expressar livremente através de sua arte. Para essa atividade, a gente vai utilizar o borrifador com um pouquinho de água e tinta guache. Nessa parede a gente montou um painel com folha de papel A4, mas esse painel pode ser feito com papel pardo, com isopor, com cartolina, com o material que você... Essa atividade é ideal para trabalhar a socialização, pois ela estimula a cooperação e a interação entre as crianças. Então vamos lá? Então, dá um borrifador para cada criança e vamos começar a arte. As crianças vão se divertir.
Para isso, a gente vai utilizar tinta, pincel, folha de papel A4 ou cartolina. A gente vai utilizar a folha. Pintar com as mãos fará com que a criança se divirta e potencializará sua sensibilidade tátil, sua fantasia, desenvolvendo sua coordenação, assim como sua capacidade criativa. Pintura com as mãos é uma atividade divertida e estimulante para as crianças. A gente vai criando diversas outras coisas. Pode ser um bichinho. É só usar a criatividade. Ao invés de usar a mão, pode usar o pezinho da criança. Isso vai variar de acordo com a possibilidade que o professor tiver ao alcance dele. O bom dessa atividade é que ela pode ser feita tanto dentro da sala quanto ao ar livre. Para o recurso que vamos apresentar agora, vamos precisar de uma caixa de papelão, você vai cortar um dos lados, uma folha de papel em branco, gominha, várias gominhas e tinta. Esse recurso, além de trabalhar a coordenação motora fina, ele vai trabalhar o movimento de pinça, a criatividade da criança. Vamos lá? Vamos construir. A gente vai colocar as gominhas na caixa, em volta da caixa. Você pode colocar quantas gominhas você preferir. Se o seu objetivo for trabalhar o movimento de pinça, for focar no movimento de pinça, você pode estar utilizando um pincel. apresentar a seguir são recursos utilizando a massinha de modelar e a massa sensorial. O uso da massinha tem como objetivo desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração, a oralidade, estimular a matemática, apresentar e descobrir novas formas e texturas, cores, sensações e movimentos, desenvolvendo também a socialização dos pequenos. A atividade com massinha, quando bem direcionada, é um excelente apoio à aprendizagem.
chama massa sensorial. E para confeccioná-la, a gente utilizou macarrão de 3 tipos. O parafuso, o pene, que é esse aqui, e o gravatinho. Também a gente utilizou tinta guache nas cores verde, amarelo, vermelho e azul. Esse recurso é muito bom para trabalhar a coordenação motora fina, a criatividade, você pode trabalhar as cores, a criança pode explorar, né, experimentando, sentindo as texturas. E agora eu vou demonstrar como confeccionar esse material. Agora eu vou demonstrar algumas possibilidades de trabalhar com esse material. A primeira possibilidade que eu vou mostrar é deixar que a criança manipule livremente o material. Ela sentindo a textura, ela pode criar, usar a imaginação dela, criar figuras, ela pode separar por cores. É trabalhar com prendedores de roupa. Você pode, através desse recurso, você pode pedir às crianças para separar, por exemplo, por cor, por tipo de macarrão. E através dessa atividade, você trabalha o movimento de pinça, a questão das cores, a seriação. A terceira opção de trabalhar com esse recurso é trabalhando com esses dados. O primeiro dado, a gente coloca as cores que a gente escolheu para os macarrões. O segundo dado é com números de 1 a 6. E o terceiro dado é com os tipos de macarrão que a gente utilizou. Para essa brincadeira, a criança ela vai jogar os dados e ela vai selecionar de acordo com o que sair aqui. Por exemplo, ela joga o primeiro dado, saiu a cor vermelha. O segundo dado, número 5. O terceiro dado é o pene. Então, ela tem que pegar 5 macarrões pene na cor vermelha. Com essa atividade, a criança, além de desenvolver a coordenação motora, a criatividade, ela também vai desenvolver a noção de regra. O recurso que vamos apresentar agora é ideal para trabalhar a socialização e o respeito no ambiente de aprendizagem. Ele abrange o campo de experiência, o eu, o outro e o nós da BNCC. E o objetivo principal é trabalhar a valorização das características do corpo e respeitar as características dos outros com os quais convive. A gente escolheu o poema Pessoas São Diferentes, da autora Ruth Rocha. Nesse poema, a autora nos leva a compreender e aceitar as diferenças. Através da linguagem poética, Ruth Rocha nos faz refletir que o ser humano é múltiplo e que cada qual, com suas características, cultura e comportamento, merecem respeito. Poema Pessoas São Diferentes, de Ruth Rocha. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma
anda descabelada. A outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos. A outra só usa lentes. Uma gosta de gelados. A outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos. A outra corta eles rentes. Não queiras que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. A prática de dobraduras em sala de aula encanta e desperta o interesse da criança pelo simples fato de contribuir significativamente para o desenvolvimento da atenção, da coordenação auditiva, visual e psicomotora. Esses quesitos são super importantes para o desenvolvimento cognitivo no processo de ensino e aprendizagem. Ao olhar histórias e dobraduras, surge a oportunidade de que a criança exercite sua capacidade de interagir com a fantasia, com a criatividade, com a imaginação, a partir de um interesse que ela mesma manifesta, aproximando assim o mundo real do mundo imaginário. A sugestão de história com dobradura para essa oficina será Lobo, Borboleta e as Flores. Lobo, Borboleta e as Flores. Era uma vez um lobo chamado Binho, que vivia ansioso, esperando pelas noites de lua cheia. Ele havia se apaixonado pela lua e passava noites inteiras em uma interminável serenata, uivando e contemplando sua amada. Seu uivo ecoava por todo o lugarejo. Binho dormia o dia inteiro. Também pudera, passava a noite acordado. Um belo dia, o lobinho preguiçoso sentiu algo tocar em seu focinho e acordou muito bravo. Essa braveza, no entanto, não durou muito tempo, pois Binho ficou maravilhado com a beleza da intrusa borboleta, que não vinha sozinha, mas acompanhada das belas irmãzinhas. Elas pousavam sobre as coloridas e perfumadas flores, anunciando um novo amanhecer. O lobo, que não é bobo, descobriu que, além dos encantos da noite, valia a pena abrir os olhos mais cedo para não perder o maravilhoso espetáculo diário da natureza.
O próximo recurso que nós vamos apresentar são os livros sensoriais ou kitbooks. Eles auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora fina, estimulam o desenvolvimento dos sentidos nas crianças, é um excelente auxiliar na aprendizagem, pois promove o desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor da criança. Existem muitos tipos de livros sensoriais. Eles podem ser de histórias, somente de figuras, ou com uma finalidade como, por exemplo, ensinar os números, ensinar as cores, desenvolver determinadas habilidades específicas. Ao manipular os livros sensoriais, a criança aprende mais, além de aguçar os 5 sentidos através de diferentes texturas e imagens. Dessa forma, este recurso vem se mostrando um importante aliado na educação infantil. Jogos e brincadeiras despertam nas crianças a criatividade, estimulam a criticidade, estimulam a coletividade e contribuem para o desenvolvimento motor integral da criança, além de permitirem que as crianças nomeiem os seus sentimentos, entendam os sentimentos das outras crianças, sejam capazes de solucionar problemas e adquirem ainda uma maior autonomia. Por esse motivo, é importante que os professores busquem incorporar em suas práticas atividades que explorem a ludicidade, a fim de incentivar a participação das crianças e desenvolvê-las integralmente. Para finalizar, a gente gostaria de deixar uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade. Brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem.